Uma mentira incomoda, o adultério incomoda, sexo fora do casamento, a malícia, a malignidade, o amor ao dinheiro, a calúnia, a fofoca, a disputa entre irmãos. Quem tem a visão de que o pecado é real, chora, clama, mas também ele conhece a outra realidade. Ele tomou sobre si minhas dores, ele tomou sobre si meus pecados. E eu posso dizer o que está em Romanos 8,33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Versículo 26. Quando os discípulos o ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram cheios de medo: é um fantasma. Os discípulos, vendo Jesus caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e cheios de medo. Eles chamaram Jesus de 12 machos dentro de um barco, vendo um homem andando em cima das águas 3 horas da manhã. É um fantasma. Tome seu assento. Queridos, Jesus, depois da multiplicação dos pães, mostrou aos discípulos o seu poder sobre as águas, sobrenatural. Ele não apenas cuidou do estômago dos famintos, mas cuidou da fé dos discípulos. Os irmãos percebem que ele trata os discípulos na multiplicação dos pães, e quando anda sobre as águas, ele trata a fé dos discípulos na multiplicação dos pães, e quando anda sobre as águas, ele zela pela nossa fé. Foram os discípulos que se preocuparam. Primeiro, no versículo 15, o lugar é isolado, já está ficando tarde, e nessa preocupação de não ter o que suprir, ou com que suprir a necessidade das pessoas, eles acharam por bem dispensá-las. Jesus lhes disse que não era necessário dispensá-las. Não é para dispensar as pessoas. Ordenem que elas se assentem. Os discípulos providenciaram alguém que tinha a provisão. Eles vieram com as provisões até Jesus. Jesus agradece pela provisão ao Pai, parte os pães em pedaços e entrega aos discípulos. Aqueles que queriam que Jesus dispensasse a multidão, agora tiveram a chance de alimentar a multidão. Jesus está tratando com os discípulos. Vocês que queriam abrir mão da multidão, não se vendo como provedores para ela, são vocês mesmos a quem eu vou usar como provedores para a multidão. Nisso Jesus está dizendo aos discípulos que não desistiu deles, está dando mais uma chance a eles. Jesus poderia dizer: eu acreditei na multidão e vocês não, então agora eu sozinho vou alimentar a multidão. Mas aqueles que duvidaram da providência que tinha, aqueles que duvidaram da capacidade de Cristo em alimentar a todos, aqueles que duvidaram da providência para todos, são os mesmos que têm agora alimento para entregar àqueles a quem eles queriam dispensar. Novamente, Jesus vai trabalhar a fé dos discípulos a partir do versículo 22. O Cristo que não quis despedir a multidão faminta, agora
despede a multidão alimentada. No versículo 22, ele insiste com os discípulos, enquanto despedia a multidão, que voltassem ao barco e atravessassem para o outro lado. Enquanto Jesus dá atenção às pessoas nos últimos cumprimentos do culto, em algum momento, como a maioria dos líderes fazem, ele diz: vocês vão para o barco, que eu estou aqui agradecendo as últimas pessoas que ficaram no culto até agora. Depois de mandá-los para casa, a multidão para casa, no versículo 23, ele se recolhe para orar sozinho. Jesus conhecia o valor de ficar a sós com o Pai. Ele não se eximiu da comunhão com o Pai através da oração. Jesus sabe que o trabalhar de Deus se manifesta na terra quando na terra alguém ora, para que o céu se abra sobre a terra. Jesus vai orar a sós porque ele sabe, uma frase que quem escreve e prega sobre a oração diz: o segredo da oração é a oração em segredo. Às vezes, em meio aos movimentos, você pode até falar com Deus, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir você. Mas a pergunta que fica é: você pode ouvir Deus enquanto ora com seus próprios movimentos? Jesus tem a prática de subir ao monte para orar, sem nos ordenar que suba ao monte para orar. Jesus subia ao monte para orar, pois as ruas em Jerusalém principalmente eram muito barulhentas. Os cavalos romanos, os feirantes e as famílias que andavam em grupos e falavam e conversavam. Por que o cego gritava? Por que o cego clamava? Porque haviam multidões ali ao redor. Por ser uma cidade muito barulhenta, Jesus achava por bem isolar-se para ficar a sós com Deus. E enquanto Jesus está orando, anoiteceu e ele continuou ali orando, sozinho. E sua congregação está num barco, sendo açoitado pelas ondas, pois um forte vento soprava. Eu preciso dizer-lhes, apesar desse não ser o foco, mas é um princípio do texto, que o Jesus que ora só está se preparando em comunhão com o Pai para um cuidado coletivo. Apesar de Jesus estar orando só, ele está se preparando em comunhão com o Pai para expressar um cuidado coletivo. Porque o individualismo está tomando conta do coração de muitos que se dizem servos de Deus e não conseguem separar os valores tanto do secreto quanto do coletivo. Se é para você se isolar ao ponto de afastar-se da comunhão do corpo de Cristo, isso à luz da Bíblia não é santificação, é satanização. Isso é soberba. Se é para se isolar, se é para ir para o secreto pensando apenas em si, não há nada bíblico nisso. A minha intenção secreta deve apenas servir para me capacitar para ser uma bênção na coletividade congregacional. Pastor, mas Jesus orou sozinho. Concordo, está no texto, orou sozinho, mas quando acabou de orar foi atrás dos discípulos, enfrentando a tempestade ainda. Porque muitos de nós diríamos: não é de Deus eu ir para aquela congregação que está uma grande tempestade, vou voltar. Ao contrário, a oração o sensibilizou para se conectar a quem precisava dele em meio à tempestade. Quando Jesus vai se aproximando, são 3 horas da madrugada. Mas o texto diz que Jesus foi até eles. Jesus tinha um alvo, o barco dos discípulos. Jesus tinha um alvo, o ambiente em que eles se encontravam. Ele poderia esperá-los do outro lado, mas se ele mandou,
que atravessassem até o outro lado, a sua presença os acompanharia. E foi desse modo que sua presença chegou, no meio de uma grande tempestade. Quando os discípulos ouviram, o autor do texto diz que eles estão vendo Jesus. Eles estão vendo alguém andando sobre as águas, mas por causa do medo, por estarem cansados, por causa do temor que suplantou a fé, eles não conseguem, em um rápido olhar, declarar que de fato é Cristo sobre as águas. Eles gritaram: é um fantasma. O 27 é interessante quando diz imediatamente, porém, ou seja, sem perca de tempo, para que eles não permanecessem chamando de fantasma aquele que é real, imediatamente, para corrigir-lhes a fé, Jesus diz: não temas. E o vento está soprando, e a água está gelada, e o barco está balançando. Jesus: não temas, sou eu. Jesus está acalmando o coração deles, antes de acalmar a tempestade fora do barco. Sou eu, não temas. Eu sempre digo isso. Quando eu leio o texto, eu faço perguntas ao texto. E isso é o basilar de quem estuda a Bíblia. Esse texto não quer dizer simplesmente que todas as suas tempestades serão acalmadas. Existem processos de Deus em nossas vidas cujo caminho dele é feito na tormenta. Esse texto não quer dizer que você tem que viver desafiando Deus. Porque quando Jesus diz: sou eu, Pedro Braga, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir sobre as águas ao teu encontro. 28. Aí Jesus diz: vem. Esse texto não é uma ordem para que eu desafie Cristo. Um irmão estava no barco e começou a orar: Senhor, lança meus problemas no mar. Aí ele ouviu a voz do céu: tira a roupa e se lança. Tu é o teu maior problema. Existem coisas que, ao lermos a Bíblia, precisamos interpretar o texto de modo correto. Jesus desafia Pedro: já que você me desafiou, eu te desafio a crer. Venha e ande sobre as águas. Ele desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Quem sabe quem estava dentro dizia: faz isso não, Pedro, Pedro. E Pedro chama pelo nome: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E quando ele ouviu venha, os irmãos conhecem o perfil de Pedro. Ele diz: eu vou mesmo. E ele foi. Mas ele prestou atenção no vento e nas ondas, como quem tira o olhar de Jesus. E o texto diz assim, começou a afundar. Aí eu pergunto aos irmãos que estão ligados: ele afundou? Lembrei do irmão lá? Ou ele começou a afundar? Começou a afundar. Quando ele começou, irmão Pedro era muito esperto. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Aí ele desce do barco. Quando desce do barco, ele olha a altura das ondas, a força do vento. E o texto diz, ele começou a afundar. Ele está indo, mas ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele é esperto. Começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me! Quando ele está no salve-me, afundando, Jesus já está do lado dele. Que tens? Homem de pequena fé. Aleluia! O Cristo que só chegou 3 da manhã, quando o vento é mais forte e o afundar do barco era evidente, agora rapidamente está ao lado de Pedro com as mãos estendidas, segurando. Olha o texto no 31. Está aparecendo aqui? Prontamente. O meu texto diz: imediatamente. Porém,
31. Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu disse aos irmãos na introdução que Jesus estava tratando a fé dos discípulos. Só que Jesus o exorta, como é pequena a sua fé. O cabra desceu do barco, encarou as ondas, e Jesus diz: tua fé é pequena, aumente minha fé. Sua fé é pequena. Por quê? Se ele se oferece para descer do barco, é quando ele desvia o olhar. Fé mantida é determinada pelo alvo de sua visão. É isso que diz Hebreus 11 e 12. Hebreus 11 e 12. O 12 é uma resposta do 11, que é o catálogo da fé. É a galeria dos heróis da fé, o capítulo 11. E como é que começa o capítulo 12? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Desviar o olhar de Jesus, enxergar Jesus de modo falso, de modo errôneo, é falta de fé, diminui a nossa fé. O que eu acho lindo em Jesus é que ele está afundando, Jesus está corrigindo, mas a mão está segurando. Aleluia. Ele só repreende quem ele ama. Ele corrige, mas não solta a mão. Ele repreende, mas não solta a mão. Ele corrige o olhar, mas não solta a mão. Tu até tirou onda aí. Manda eu andar com tu sobre as águas. Tua fé é pequena, baixa a bola. Mas eu estou segurando na sua mão. Porque você duvidou. Versículo 32, entraram no barco, que é o último versículo que lemos. Pedro desceu do barco sozinho, mas entrou no barco acompanhado de Jesus. Quando entraram no barco, o vento... Irmão, o vento sopra durante todo esse processo. Jesus está orando, o vento está soprando. Jesus anda sobre as águas, o vento está soprando. Pedro e os discípulos gritam: é o fantasma, o vento está soprando. Jesus disse: sou eu, não tem mais, é tu mesmo, manda eu ir contigo, o vento está soprando. Pedro desce do barco, o vento está soprando. Pedro afunda porque o vento está soprando e as ondas embravecidas. Pedro sobe no barco com Jesus, a tempestade se acalma. Jesus está entrando no barco do seu lar, do seu ministério, da sua igreja. Quando Jesus entra e a gente sabe quem ele é, já não importa as tempestades lá fora. É a presença dele que garante a calmaria. Aleluia. Ele te quer junto com os demais. Ele te quer em comunhão com os demais. Isto nos garantirá, com a presença dele, a paz. Enquanto tem uma visão errada de Jesus, o vento não para de soprar. Mas quando a visão sobre Cristo é corrigida, aí o texto diz: o vento para e os outros discípulos o adoraram e exclamaram. Houve um novo grito. O primeiro grito foi: é um fantasma. O segundo grito agora está no versículo 33. Exclamaram: de fato, verdadeiramente, realmente, este é o Filho de Deus. O que tem aqui, claro, entendendo essa história com alguns princípios para a nossa vida, no que eu quero focar para a minha pregação? Preciso muito da atenção de vocês. É que nós erramos ao fazer de Cristo um fantasma. E é fácil perdermos muitas bênçãos, e até preciosas e grandiosas, por nos faltar uma clara percepção das coisas ao nosso redor.
coisas espirituais. Quando perdemos a verdadeira percepção delas, nós simplesmente as perdemos. Para muitas pessoas, Jesus é apenas uma aparição e não um parceiro real nas suas dificuldades. Eu pergunto aos irmãos se haveria consolação maior para os discípulos enquanto enfrentavam uma grande tempestade do que ver o seu mestre vindo a ele sobre as ondas, sobre as ondas vindo a eles. Tinha consolação maior do que ver seu mestre vindo a eles sobre as ondas? Não. Que consolação maior haveria do que enxergar o seu Cristo dominando as águas do mesmo jeito que dominava demônios e doenças em terra seca? O que acontece aqui, irmão, é que a obscuridade da nossa percepção, da nossa visão, transforma a nossa consolação em fonte de medo. Jesus não está ali para amedrontar, Jesus está ali para consolar, mas por causa da falta de percepção, por causa de clareza na percepção espiritual dos discípulos, a fonte de consolação se tornou em fonte de medo. Aquilo que era para fazê-los pular de alegria, o mestre chegou, Jesus está aqui, ele está vindo ao nosso encontro. Aquilo que era para fazê-los se alegrar agora, porque eles não percebem que é Jesus, os faz gritar de medo. Ou seja, por causa da falta de percepção espiritual, por causa da falta de clareza na fé, por causa da falta do conhecimento completo que poderiam ter de Cristo, o seu melhor amigo se torna seu arqui-inimigo. O consolador se torna o perturbador. Eram para bradar: é o nosso amigo, é o nosso companheiro, mas gritaram: é um fantasma. É um erro que a nossa geração comete por não enxergar Cristo de modo bíblico, por não enxergar Cristo de modo completo, e assim transformam o seu Salvador em seu próprio terror. É essa percepção que eu tenho desse texto. Quem me ouve diz amém. Segundo lugar, erramos. Essa aqui eu vou aprofundar mais, preste bem atenção, por favor. Erramos ao fazer de nossos fantasmas o nosso Cristo. Primeiro, o erro é tornar Cristo em fantasma. Vou explicar mais daqui a pouco. Segundo, é transformar nossos fantasmas em Cristo, no nosso Cristo. Quando eu digo nosso, aqui já não me refiro aos nossos irmãos em Cristo, mas nós, seres humanos, temos essa tendência de pegar o nosso próprio imaginário, pegar a nossa própria imaginação fantasmagórica e dizer que é Cristo. Como que a gente faz de Cristo um fantasma? Como que a gente pega o que é real e o submete a algo imaginário? Vou mostrar. Fazemos isso em termos do pecado. Pegamos o que Jesus falou sobre pecado, pegamos o que Jesus falou sobre inferno, e essa geração diz: isso é imaginação dos cristãos, isso é utopia de religiosos, isso é invenção de pastor para te manter nas rédeas, isso é ideia de pregador puritano. Se tornam enganosos em si mesmos, querendo afirmar para nós, querendo chamar de fantasmas aquilo que é real. Irmão,
o pecado não é algo fantasioso. A dureza que o pecado causa em nosso coração não é fantasmagórico, não é invencionice da imaginação humana. Ele é real. Ele te torna inimigo de Deus. Ele te torna sujo, ímpio, pobre, cego, nu, depravado, dignos da ira de Deus. Isso não é fantasmas de religião. O pecado é real. Cada vez que eu submeto minha mente, meus ouvidos aos falsos pregadores que amenizam a realidade do pecado, que amenizam a realidade do inferno, cada vez que eu me submeto a isso, eu estou concordando com quem faz de Cristo e sua doutrina um fantasma. Um dos papas já chegou a dizer que a história de Adão e Eva são ilustrações, foi idealização de Moisés, não aconteceu de fato, não era um casal de verdade. Ora, se Adão e Eva não pecaram, o pecado não entrou no mundo. Se o pecado não entrou no mundo, ninguém é pecador. Se ninguém é pecador, Jesus morreu em vão. Se Jesus morreu em vão, ninguém aqui é salvo. Se Jesus morreu em vão, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, tudo isso aqui é vão. Porém, o cristianismo é a única religião que se submete a testes. O cristianismo é a única religião que diz: pode testar, pode pesquisar. Submeta o cristianismo à arqueologia. Se você for pesquisar um livro e a Bíblia tinha razão, se você for pesquisar e comprar esse livro e a Bíblia tinha razão, esse título é o próprio autor confessando. Ele, como arqueólogo, foi a Israel fazer pesquisas para mostrar que a Bíblia não passava de fantasia. E enquanto ele fazia pesquisas, se converteu a Cristo e a Bíblia tinha razão. Só os homens que não têm uma percepção clara sobre Cristo vão dizer que evangelho é fantasia, vão dizer que cristianismo é utopia. Irmãos, o que Jesus falou sobre pecado, o que os apóstolos reverberaram sobre pecado, foi o que eles aprenderam de Cristo e do Espírito de Cristo. Não é fantasia. Agora eu pergunto para a igreja que é formada de um povo salvo: o pecado é real, sim ou não? Sim. Então bora para o texto. Pedro quase afundou, sim ou não? Estava afundando, sim ou não? Sim. Quase morrendo, sim ou não? O fato de Pedro afundar ou quase afundar para descer aos abismos da morte, está no texto. Fato, é verdade. Então a gente olha para a nossa natureza humana pecaminosa e diz: é verdade, pastor, o pecado existe, está em nossa natureza, está dentro de nós, é uma guerra, não é fantasia, não é algo fantasmagórico, é verdade, não é fantasmas, não é ideologias, nem ideias humanas, é pura realidade. Só que você tem outra realidade no texto. Você não tem só a realidade do Pedro afundando, representando a mim, representando a ti, que outrora estava afundando em pecado. Isso é real, e vocês acabaram de confirmar que é real, e eu sei que é real, mas tem outra realidade no texto. Não foi fantasia, Jesus perto. Não foi fantasia, Jesus estendendo a mão. Não foi fantasma puxando Pedro. Não foi fantasma acalmando o coração de Pedro. O que eu quero dizer é: assim como o pecado é real, a purificação no sangue de Jesus também é real. Assim como nossa natureza humana caída, falha, pecadora e inimiga de Deus é realidade, o sangue de Jesus derramado na cruz e aceito pelo Pai também é real. Sabe por que eu estou lhes dizendo isso, irmão? Porque sua salvação não é utopia. Sua salvação é verdadeira.
O que Jesus fez na cruz foi real. Então não deixe o inimigo te fazer enxergar como fantasma aquilo que é de verdade. Aleluia. Eu anotei aqui, quando a gente percebe a realidade do pecado, a gente pode vislumbrar as gotas do sangue vertendo lá no Calvário. A gente sente a agonia da cruz. Só quem sabe que o pecado é real. Uma mentira incomoda, o adultério incomoda, fora do casamento, a malícia, a malignidade, o amor ao dinheiro, a calúnia, a fofoca, a disputa entre irmãos. Quem tem a visão de que o pecado é real, chora, clama, mas também ele conhece a outra realidade. Ele tomou sobre si minhas dores, ele tomou sobre si meus pecados. E eu posso dizer o que está em Romanos 8:33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Lamente pelos seus pecados, lamente pelas suas fraquezas. Isso é bom, que você sempre lamente pelas suas fraquezas, mas nunca, se você crê em Cristo, se você serve a Cristo, nunca permita que o lamento pelo pecado ofusque sua visão do que Cristo fez no Calvário. Nunca permita que o choro pelo seu tropeço, que o choro pelo seu escorrego, é escorrego mesmo? Ficou certo. Que o choro pelas suas faltas e falhas, que o choro pelas suas soberbas, nunca permita que eles impeçam de te olhar para Deus e dizer: a minha salvação não é algo onírico. Sabe o que é algo onírico? É aquilo que pode ser, pode não ser. Eu estava assistindo o avanço do cristianismo entre os mongóis, e uma das frases que me chamou a atenção foi que um dos papas, quando liderava o avanço do cristianismo entre uma das tribos dos mongóis, ele disse assim: cada um tem sua religião. Feminismo e o pluralismo, quase não sai, de religiões é o que mais se desenvolve aí na Netflix. Tu vigia, tá? Ideologia de gênero demais. E ali eu assistindo a esse avanço do cristianismo sobre outras nações, o Papa diz assim: cada um tem sua religião, cada um tem seu Deus e cada um tem o seu representante de seu Deus. Aqui eu sou o representante de Deus, mas só no fim veremos quem está certo. Isso é ideologia, irmão. Isso é coisa do capeta. Para tu falar toda religião está certa, cada um tem a sua, e discordar é ofensa. Então eu vou ter que ofender. Eles ofendem Deus todo dia, não tem nada a ver ser ofendido numa pregação. Tudo fora de Cristo é pecado, é diabólico e vai para o inferno. A salvação é tão real que nenhum crente aqui pode dizer: um dia eu vou ver se vai dar para eu ser salvo. Não! Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É real a minha salvação. Eu não vou para o inferno. Se eu morrer antes do arrebatamento, quando a trombeta tocar, meu corpo ressuscita e eu estarei para sempre com o Senhor. Olha aí a certeza que essa igreja tem. É assim, a nossa salvação é real. Então Pedro afundando foi real, Jesus também estendendo a mão foi real. A gente caído, inimigo de Deus, foi real. Mas Jesus, pela pregação, um louvor, um testemunho, nos trazendo de volta para a presença dele, também foi real. E a gente precisa desse equilíbrio em nossa alma. Eu pergunto e tu responde, porque tem gente cansada aí. Então, se alguém dormir, eu vou jogar água. Suas deficiências são reais? Estou perguntando, me ajude nos 3. Suas deficiências são reais? Sim. Mas a retidão de Cristo também é real. Aí eu te pergunto, você depende de sua retidão ou da justiça dele? Da justiça dele. Você tem que manter esse equilíbrio.
Eu afundo, mas ele não afunda. Bora lá? Nossas orações são imperfeitas, mas a intercessão dele é perfeita. Então, ainda que eu ore errado, ele ora certo. Não é fantasmagórico, irmão. É real. Estamos corrompidos e merecemos a rejeição. Sim ou não? Sim. Mas em Cristo não há corrupção. Em Cristo não há pecado. E quem é ele? O nosso representante. O diabo olha das alturas para a terra e diz: cala a boca que você já cometeu as 310 classes de pecado. Aí você vai dizer: eu sei que isso é tudo real, mas há 8.010 promessas de perdão na Bíblia, e ele me perdoou. Eu tomo posse do perdão dele para a minha vida. Você já viu o testemunho de Lutero? Já leu, pelo menos eu já ouvi alguém contar. Quando o diabo apareceu a Lutero e mostrou todos os seus pecados. Real, todos os pecados, real. E Lutero disse: só falta uma coisa, você escrever aí embaixo: que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É real. Devemos ter esse equilíbrio em nossa alma. Não torne essa verdade embaçada. Não olhe para Deus segundo suas próprias concepções. Não grite de terror, como se a graça de Deus alcançasse outros e não alcançasse você. Não, isso não é real. Real é que a graça dele faz com que o poder dele se aperfeiçoe em nossa fraqueza. E às vezes nós somos igual os discípulos. Irmão, é sério, eu estava agoniado com essa mensagem. Por quê? Porque eu estava ali meditando no avião. Aí cheguei no hotel, vim meditando. Aí não sei se você tem o aplicativo Word, que você escreve lá textos. Aí tem uma parte lá que dá para falar. Aí você seleciona, lê em alta voz. Aí eu cliquei em alta voz. Aí a mulher fica falando. Tem hora que ela fala igual a Dilma. Aí a gente vai corrigindo. E aí eu coloquei o fone. Coloco um fone e vou ouvindo todo o esboço. E eu preocupado. O pregador que não se preocupa com o que vai pregar, ele é irresponsável. Tem os irmãos que perguntam: pastor, você não fica com medo quando vai pregar? Fico. Eu consigo controlar. Não é isso, pastor? A gente consegue controlar. Agora, perder o temor, não. E aí, quando eu chego, o pastor falou sobre a introdução aqui. Ele citou o mar da Galileia, ele citou travessia. Aí os meninos vieram cantar. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Olha como esse compositor, e eu vou estar com ele amanhã, foi inteligente. Parece que é Jesus. Os discípulos falaram assim: é um fantasma. Mas o compositor não quis queimar os bichinhos, né? Olha, parece que é Jesus. Jesus parece um fantasma. Mas foi a visão deles. Mas você percebe, quando um culto está controlado por Deus, a palavra da oferta aqui confirmando a palavra lá. O momento do louvor para o ofertório, confirmando a palavra ali. Aí eu fico: deixa eu pregar que eu preguei anteontem. Eu fico falando comigo mesmo: vou pregar que aqui já domino. Deus quer hoje falar ao seu coração: sua fraqueza foi real, mas a minha graça é mais real que a sua fraqueza. Aleluia! Porque tem gente aqui, pastor Daniel, que está igual aos discípulos. O barco é real, olha aí as madeiras quebrando. O mar é real, olha aí o mar embravecido. O vento é real, olha a minha vida balançando para lá e para cá. O desconforto é real, olha a minha vergonha pela situação que eu estou passando. O perigo é real, olha meu casamento, olha minha vida financeira, olha meu ministério. Tudo isso é real, mas Jesus não. Por quê? Você não clama, você não ora, você não canta a Ele. Você fala do barco, você fala do vento, você fala de tudo, mas não fala dele. Então tudo é real e menos o mestre. Não, o mestre não é o fantasma. O mestre é mais real que o barco. O mestre é mais real que as ondas. O mestre é mais real que o vento. Quer que eu prove? Eu vou provar. O barco já se foi 2000 anos atrás. Os discípulos já passaram, morreram. O vento acalmou naquele dia, mas Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. O mestre é real. Fala dele, clama a ele, segura na mão dele. Aleluia!
Você precisa dizer o que João disse, 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha o que João disse: Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo o vi com os meus próprios olhos, eu o ouvi falar, eu toquei nele com as minhas mãos. Sabe o que João está dizendo? A tempestade foi real, o vento foi real, o barco afundando foi real, mas ele andando sobre as ondas, vindo ao nosso encontro, foi mais real ainda. Aleluia! É o equilíbrio da nossa alma. É a realidade de nossas fraquezas, é a realidade de nossas lutas, é a realidade de nossos sofrimentos. Aí vou falar de uma coisa aqui que é ruim, mas é real. A morte. Ela é fantasiosa ou é real? Real. E a gente teme deixar essa casinha de barro que é o nosso corpo, porque a gente lança um olhar para aquilo que vai ficar para trás, ou a gente lança o olhar para aquilo que está vindo, se chegar o dia da morte, o leito da morte, a agonia, o sofrimento final, a dor aguda, repentina, o olhar vitrificado, as pessoas ao redor, o lamento, a saudade. E a gente só... Aí eu te pergunto, de novo, isso é real? Caixão real? Choro real? Pessoas de preto? É real ou não é? Mas tem outra realidade. Só que a gente só foca nisso. Uma irmã jamaicana chamada Betsy, eu contei para ele, ela tinha a cultura de cantar. Quando as provações vinham, ou quando alguém falava sobre testemunho de fé, ela cantava: se a luta aumentar, o anjo Gabriel vem me buscar, e no céu eu vou morar. Se a dor bater no peito, o anjo Gabriel vem me buscar, e no céu eu vou morar. Como essa música ficou famosa, alguém fez uma brincadeira e bateu na porta dela de madrugada. Ela: quem é? É o anjo Gabriel. Eu vim te buscar. Ela: Lepsi, você não canta sobre mim? Letsi, que eu vim te buscar. Chegou a hora, o anjo Gabriel vai te levar. E lá dentro ela respondeu: a Letsi mora do lado, não é nessa casa aqui não. Olha que velha descarada, irmão. Quando a igreja precisava de ânimo, o anjo Gabriel veio me buscar. Quando alguém bateu na porta, chegou a sua vez, ela: não, é lá que ela mora, não é nessa casa aqui não. Eu sei que a dor foi real de perder alguém. Eu sei que a dor é real, mas também é real que quando a trombeta tocar nós os encontraremos. Também é real que há um lugar preparado, melhor para nós. O santo que já se foi está nos braços do Senhor. E os crentes que estão lutando um dia vão se encontrar. Não é nada fantasmagórico, não é utopia, não é ideal humano, é real. Eu vou pisar no céu, eu vou tocar o rosto de Jesus, eu vou ver Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, eu vou tocar com Davi, eu vou conversar com Paulo. É real, é real. Aleluia. Os discípulos viram Jesus andando na terra seca. Os discípulos andaram com Jesus em terra seca e nunca duvidaram do que estavam vendo. Mas quando Jesus se manifesta sobre as águas, eles dizem: não, não é Jesus, não pode. Não, eu duvido que seja Jesus. Isso é um fantasma. Por quê, pastor? Porque em sua humanidade, andando em terra seca, estou encerrando, já fechei a Bíblia, só viam a humanidade de Jesus. Não havia mais o que ver em Cristo enquanto ele andava sobre a terra. O que você via em Cristo andando sobre a terra, você via em outros homens. Judas teve que dar a senha lá no Getsemane. Ele é tão humano, ele é tão simples, que eu vou ter que dar um beijo. A senha é o beijo. Aquele que eu beijar é o Cristo.
Por quê? Porque ele é igual aos outros. Ele é igual aos outros. Aí quando ele vem mostrando glória, quando ele vem para assustar, quando ele vem dizendo, eu criei isso aqui. As águas que amedrontam vocês é o estrado dos meus pés. Vocês estão desesperados porque o mar aflige vocês, não a mim. Corre, Senhor, corre, corre. Não, vocês têm pressa, eu não. Tu nunca viu Jesus correr na Bíblia, irmão. Nem sobre as águas, ele só andou. Porque ele estava no controle. Quer ver? Perguntaram assim, é um fantasma. Aí Jesus disse, não temas. Completa o versículo, sou. Ele poderia dizer assim, ó, não temas, eu vou acalmar. Não temas, vai passar. Eu, para te consolar, tenho que falar assim, ó, fica tranquilo, vai passar. Agora Jesus não. Ele consola os discípulos assim, ó, não temas, eu sou. Vocês não estão vendo quem eu sou, vocês estão vendo o fantasma. Eu sou o real. Sabe por que ele diz eu sou? Essa é a intenção do texto. Mostrar que ele é o mesmo que disse a Moisés em Êxodo 3. Eu sou. Quando Deus abriu as águas em Êxodo 14 para Moisés, sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou. Quando o Senhor abriu as águas em Josué 4, sabe o que o Senhor estava dizendo para Josué? Eu sou. Quando ele abriu as águas em 2 Reis 2 para Elias e Eliseu, sabe o que ele estava dizendo? Eu sou. Sempre é Deus dominando as águas. Aí o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho. Eu sou. E agora ele vem sobre as águas e diz, eu sou. Eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Josué, eu sou o Deus de vocês. Por que a gente é assim? Quanto mais ele se mostra em glória, a gente não enxerga o que ele de fato é. Por exemplo, é real o Cristo que abraçou as crianças. Ai, bonitinho, vem cá, catarrento, vem, piolento. Imagina as crianças daquele tempo, irmão, tudo raiz. Imagine, tinha rinite naquele pó. Jesus abraçando as crianças, é real? É real, sim ou não? Para muitos, só esse Jesus que é real. Mas para a igreja não. É real também o Jesus que chega na casa de Jairo e diz, sai todo mundo. Manda todo mundo sair da casa e diz, só vai entrar 3. Ah, mas a casa é minha, quando eu chego quem manda sou eu, sai. Aí pega na mão de uma criança morta, menina, levanta. Ele sai e diz, dá comida para ela. Esse que assusta também é real. Então, Jesus andando na terra, ai que bonitinho, ele é real. Aí Jesus andando sobre as águas, enfrentando ondas e vento, é fantasma. Então tem gente que gosta das coisas bonitinhas, controladinhas. O comunismo ama isso. Esse Jesus que abraça a criancinha é real. O Jesus que diz assim, não chores, é real. Mas é real também o Cristo que olha para os falsos e diz assim, filhos do inferno, cães, raça de víboras. Esse também é real. A maioria desses que no Natal comemoram o nascimento do bebê não suportam a pregação do Cristo homem. Querem o Jesus menino para ganhar presentinho, mas não querem a pregação do Cristo homem para renunciar às suas riquezas. Tem gente que no natural, isso que é culto. O quê? Fui pro culto, sentei, a equipe de louvor cantou. Eu também cantei porque tinha letra. Se não tivesse, também não cantava. O pastor pregou legal, o Pix não funcionou, graças a Deus. Aí o pregador pregou e eu vim pra casa. Culto bom. Tudo normal, é Jesus andando na terra. Mas tem culto que ele decide andar sobre as águas. Aleluia.
Tem culto, irmão, que o pregador não consegue pregar direito, não prega o que quer. Tem culto que o cantor não consegue cantar direito, ele tem que chorar, tem que se quebrantar. Deus manda alguém falar uma profecia, tem que falar. Deus manda alguém orar por um enfermo, ele tem que orar. E aí, isso é fantasma, não é não, é o Cristo poderoso, é real. Ele surpreende também. Tem culto que ele quer batizar a criança, ele batiza. Tem culto que ele liberta o mais vil pecador. Então às vezes nós queremos o Cristo para as coisas simples. Aleluia. Aí quando Deus decide fazer algo assustador, o único pecado que não tem perdão, irmão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E às vezes até aquilo que tu pensa que é blasfêmia não é. Porque quem blasfemou de verdade não está preocupado se blasfemou. Quem pensa que blasfemou e está com medo de perder a salvação, perder a fé, ai meu Deus, eu vou pro inferno, o que é que eu faço? Ai meu Deus. Esse não é blasfemo, esse é um falador, falou demais, é bestalhado. O blasfemo blasfema porque quer. Ele é incrédulo, ele não duvida. Quem duvida aprende e passa a crer. O incrédulo rejeita toda a possibilidade de crer. Por que eu estou dizendo isso? Mentir, perdoa Jesus, está perdoado. E o adultério, aí o mundo diz, adúltero, não serve mais. Não serve mais. Tu está fazendo de um Cristo verdadeiro um fantasma. Não há pecado tão grande, tão pesado, tão imundo, do qual o Cristo real não possa lavar. Não há. Por quê, irmão? É Ele quem vem em direção ao barco. Tudo que Pedro fez foi uma resposta ao Cristo que veio. Ele é tão real que é Ele que te faz reconhecer seu pecado, sua fraqueza, seu passado. Se Ele não vem, Pedro não desce. Se Pedro não desce, não saberia que a fé estava pequena. Jesus se mostra grandioso naquilo que ninguém consegue se manifestar ao seu favor. Não importa a homossexualidade, o adultério, o roubo, a prostituição. Quanto maior as ondas, quanto maior o vento, Ele vem sobre as águas. Sou eu o perdoador, sou eu o restaurador, sou eu quem dou a glória da última casa e a faço ser maior que a primeira. Alguém serve esse Cristo real?